Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Por aqui é o pastor Júlio Rocha. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês falando da palavra do Senhor, sobre coisas acerca da palavra do Senhor e nos alegrando em Cristo Jesus por aquilo que Ele preparou para nós por causa da palavra do Senhor. É sempre bom. Irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa e é sobre ela que nós vamos falar nesse pastoral de hoje. Eu vou falar para vocês aqui sobre 4 tipos de crentes baseado na sua relação com a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Aquilo que você é para a palavra do Senhor é aquilo que você demonstra como crente. E são 4 tipos, pelo menos, e nós vamos falar sobre isso depois da nossa vinheta. São 10 segundos, você já sabe, mas dá tempo mais que suficiente para você que não é inscrito se inscrever, deixar o seu like e nós voltamos já. Meus irmãos, eu começo esse vídeo perguntando para você: qual é o seu grau de contato com a Bíblia, com este livro abençoado, maravilhoso, que eu amo? É um contato íntimo? É um contato casual? É um contato esporádico? É um contato acidental? Quem sabe, né? Pode ser que, de repente, né, essa pode ser a sua realidade. Não há demérito aqui, amém, irmãos? É somente um bate-papo pastoral para enfatizar aos irmãos a importância da convivência com a palavra do Senhor, que é poderosa, segundo Pedro nos diz, para salvar as nossas almas. Amém? Logicamente que o demérito que eu afirmo não existir aqui, quando se assume, por exemplo, o grau de distanciamento das Sagradas Escrituras, ele está relacionado ao seu desejo, na verdade, de corrigir essa situação. E quando isso acontece, muito mais nobre é o seu ato de se humilhar e de recomeçar para poder crescer do que propriamente endurecer a sua cerviz e dizer: eu realmente não preciso das Escrituras. Que este não é o caso, mas nós vamos utilizar este pretexto, essa pergunta sobre o seu grau de relacionamento, sobre o seu nível de relacionamento com as Escrituras, para falar sobre 4 tipos de crentes que reflete na realidade esse nível, esse grau de aproximação com a palavra de Deus. Pastor, mas espera aí, o que isso importa na vida cristã? Por que isso? O que tem a ver? O que pega aí, pastor? Se a pergunta é realmente essa, e se você realmente pensa assim, algo provavelmente já não está muito bem na sua vida espiritual. Não deve haver a mínima dúvida de que o crente tem a necessidade de ler as Escrituras, viver as Escrituras, respirar as Escrituras, estudar as Escrituras, amar as Escrituras. E quando eu falo amor aqui, irmãos, não é um sentimento. O cristão é um sentimento que se transforma em obras, amém? Como tudo na vida cristã, não basta ser, tem que parecer, amém? Quando nós falamos grau de contato do crente com a Bíblia, nós estamos falando de uma definição de rotina e de uma atividade cristã que a pessoa precisa ter. E quando eu falo aqui sobre nível de relacionamento com a eu estou falando do próprio nível espiritual de um crente. O seu nível de relacionamento com as Escrituras reflete exatamente o seu tanque espiritual para com Deus, o seu nível de relacionamento para com Deus. Isso é óbvio, meus irmãos, porque é pelas Escrituras que a vontade de Deus é revelada para nós. Amém? Sendo assim, vamos aos 4 tipos de crente? O primeiro tipo de crente é o crente Bíblia, tipo de vez em quando, ou quando vou à igreja, ou quando eu preciso fazer alguma coisa especial, ou quando tem um culto na minha casa, ou quando eu sinto vontade. Esse é o tipo do primeiro crente, ou seja, a sua vida, a sua rotina, o seu grau de intimidade está baseado a uma casualidade, está baseado em um acidente, a um evento em particular e não uma necessidade. Irmãos, isso é deveras perigoso. Nós sabemos que o corpo humano não aguenta muito tempo sem comida e um crente sem alimento espiritual, ele está fadado também a enfraquecer na fé e pegar uma gripe, uma doença, uma enfermidade muito forte. Não estou aqui gorando a espiritualidade de ninguém, mas isso é um fato na vida cristã que tanto as Escrituras quanto a prática pastoral, ministerial nos mostra.
Crente que não se alimenta da palavra, ele acaba perecendo mais dia, menos dia. Pastor, mas eu já vou na igreja. Mas a igreja, irmão, são 2, 3 vezes por semana. É bom? É melhor que nada. Mas em casa você também tem tempo. Mas no seu trabalho você também tem tempo. Andando na rua você também tem tempo. E o apóstolo São Paulo nos aconselha aos Colossenses, dizendo para nós pensarmos nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém, meus irmãos? É lógico que é humanamente impossível pensar na Bíblia 24 horas. Temos nosso trabalho, temos que nos concentrar, temos alguns têm escola, tem que estudar para a prova, tem que estudar a matéria para aprender, tem que aprender a profissão, né? Alguém está dirigindo, tem que prestar atenção no trânsito, né? Mas sempre que possível, irmãos, temos que ter contato com a palavra do Senhor. Seja ela na leitura, seja ela no pensamento, né? Seja oralizada através de um culto, temos que ter esse contato. Amém? Pelo menos uma vez ao dia, pelo menos ao deitar, ao levantar, em picos de insônia que você tem durante a madrugada, né? Pelo menos num tempo vago, nós temos que preencher com a palavra do Senhor, porque se ela não preencher, outra coisa vai preencher. Amém? O segundo tipo de crente está embasado na seguinte informação. Eu leio a Bíblia, Uma fala um tanto quanto sem convicção, uma fala um tanto quanto sem graça, numa fala um tanto quanto em cima do muro. Esse tipo de crente revela um crente que está bem no lugar onde ele está. Ele é aquele soldado na média, só faz o que mandam, se não manda não faz nada. Às vezes até por obrigação, ele faz um devocional aqui, ele faz uma leitura ali, ele prepara um sermão aqui, faz um estudo bíblico ali, mas ele não sente prazer, ele não sente a necessidade de fazer isso. Muitas vezes faz por obrigação. Irmãos, não diferente da condição anterior que nós aqui falamos, e sendo verdade que muitas vezes nós temos que nos forçarmos para manter a disciplina na vida cristã, principalmente de leitura e estudo da palavra do Senhor, nós temos que cultivar esse hábito de fazer, mas fazer bem e com júbilo. O Salmo 33, verso 3, contém uma instrução para aqueles que tocam, para aqueles que são músicos. Ele diz: tocai bem e com júbilo. Eu posso pegar esse conceito perfeitamente e dizer que se você vai ler a Bíblia, procure fazer isso com alegria, procure fazer isso com júbilo. Escolha para o momento do seu devocional, o momento que você mais produz no dia, que você mais está ativo no dia, que você está mais animado no dia. E com certeza você vai tornar esse momento mais prazeroso e vai ficar com certeza mais animado em fazer isso todos os dias. Afinal de contas, você vai estar trazendo aquilo que é essencial para o momento mais importante na sua vida, e isso significa dar a Deus o melhor. Isso diferencia o segundo tipo de crente do terceiro tipo de crente, que está embasado na seguinte afirmação: eu não só leio, mas eu também estudo a Bíblia. Irmãos, aí nós começamos a melhorar. Esse tipo de crente começa a entender que não basta somente ler as Escrituras, mas tem que entender e que está nela a vontade de Deus para a sua vida. Estudar, irmãos, as Escrituras demanda um tempo maior do que a da leitura. Na pior das hipóteses, uma leitura é melhor do que nada, mas estudar é muito melhor do que ler. Estudando, nós temos a possibilidade de ampliar a nossa visão acerca da vontade de Deus. Isso traz para nós cultura espiritual, isso traz para nós cultura bíblica. O apóstolo São Pedro nos orienta a nós ficarmos preparados para responder com mansidão àqueles que nos inquirem acerca da nossa fé. É bem verdade que no contexto sociocultural da igreja primitiva, muito mais eram aqueles analfabetos, iletrados, do que aqueles que tinham alguma cultura, de forma que Paulo dizia que a fé vinha pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Hoje a situação se inverteu. A taxa do analfabetismo ela é inferior em termos de cultura de leitura, de forma que a fé não vem só pelo ouvir hoje, ela vem pelo ler, pelo estudar também. Através do estudo das Escrituras, tenha certeza que a sua fé vai ser mais robustecida. E se você na leitura já dedicava o seu melhor tempo para Deus, através do estudo da palavra do Senhor, com certeza você não está dando só o seu melhor para o Senhor, como também extraindo o que há de melhor dos céus para a sua vida.
E por fim, nós temos o quarto tipo de crente que se embasa na seguinte declaração: eu amo estudar e viver a palavra do Senhor. Aqui, irmãos, nós já nos deparamos com um cristão que possui uma disciplina de vida, que já aprendeu a vontade do Senhor e que procura achegar-se cada vez mais a Ele em intimidade. E, irmãos, visto que a cruz é um caminho sem volta, não tem outro caminho no qual nós devemos estar que não seja esse caminho. Eu persigo esse caminho. Será que você persegue esse caminho também? Se quiser deixar sua experiência aqui nos comentários, deixe aí para a gente poder ler e nos edificarmos também. Irmãos, é bom demais. O ideal é que todos nós amemos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem vida, a palavra do Senhor tem esperança, a palavra do Senhor tem consolo, a palavra do Senhor tem proteção, a palavra do Senhor tem bênçãos mil para nossas vidas. Um crente que não ama a palavra do Senhor não pode amar a vinda do Senhor, como Paulo disse que amava a sua vinda e que esperava desde o momento da sua morte um galardão que o Senhor tem não somente para ele naquele momento, mas também para todos os que amarem a sua vinda. Se nós não amamos a palavra do Senhor, meus irmãos, provavelmente nós não teremos força, dínamo, poder e graça para amarmos uns aos outros, assim como Jesus amou, porque é a graça que nos possibilita. Sem graça, nós somos puro egocentrismo. Irmãos, o crente pode ficar sem comida, sem alimento, sem carro, sem dinheiro, pode ficar... Isso tudo, irmãos, nos torna tolerável. O que não torna tolerável é nós passarmos um dia sem pensar nesse livro maravilhoso que traz luz aos nossos caminhos, que traz entendimento à nossa mente, que sossega e recreia a nossa alma para continuarmos caminhando, crendo em Deus e na vida eterna que Ele preparou para o seu Filho. Ame ler a palavra do Senhor. Isso vai demonstrar o tipo de crente que você é. E eu desejo que você seja esse tipo de crente que ame a palavra do Senhor. E por amar a palavra do Senhor, vá à escola dominical. E por amar a palavra do Senhor, vá aos cultos da sua igreja. E por amar a palavra do Senhor, se não puder ir, faça o seu devocional em casa. Amém? Estude a palavra do Senhor. Ame ter este contato com o Senhor. Irmãos, porque o que vai nos levar para o céu não é a fuga do pecado. O que vai nos levar para o céu é o nosso amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O que vai nos levar para o céu é o nosso grau de intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos crentes para escapar do inferno. Nós somos crentes para ir para o céu. Amém, meus irmãos? E se tem um caminho, um guia, e se tem um padrão para chegar no céu, esse padrão está contido na revelação de Deus através da sua palavra. Gostou desse vídeo? Então me ajude, meu irmão, minha irmã. Deixa o seu like aqui embaixo, deixa a sua inscrição também se você não é inscrito. Amém? Quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Fique à vontade, irmãos. Eu não me julgo dono da verdade. Nós só estamos compartilhando aqui da palavra do Senhor acerca de coisas que aprendemos no meio do caminho e na esperança de vermos os irmãos também crescendo na graça e no conhecimento. Nós temos a certeza que temos muito a aprender. Se você deixar o seu comentário aqui, nós com certeza estaremos lendo e, se possível, respondendo aos irmãos também. E sendo da vontade de Deus, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser. Amém.